Jogos de ida da Copa do Brasil, o Flamengo saiu em vantagem em relação ao Corinthians, venceu por 1-0, o Atlético Mineiro de virada venceu o Vasco da Gama. Agora os jogos da volta em Itaquera e o jogo da volta do Atlético Mineiro e Vasco em São Januário. Vamos começar destacando esse Flamengo, né? Acho que teve um ambiente completamente diferente do que a gente vinha, né, presenciando nos últimos jogos, né? Muito por conta desse cara que está na tela, Felipe Luiz, que assumiu o comando. E, cara, eu falei mais cedo no de Paca, cara, eu não gosto de comprar muito a ideia de que os caras queriam derrubar o Tite. Só que, cara, é impressionante a postura dos jogadores dentro de campo. Assim, eu não sei qual que seria a explicação, se é de fato muito por conta do Felipe Luiz, daquilo que ele pensa de jogo, a estratégia que ele conseguiu adotar. Enfim, queria ouvir vocês, porque, cara, foi um Flamengo que acho que muitos torcedores, enfim, estavam querendo demais ver esse time em campo, pô. Cara, foi um amasso, né, do Flamengo, principalmente o primeiro tempo. O Corinthians saiu num lucro absurdo de ter saído com esse 1-0, tanto que o Ramon Dias na coletiva deu a entender que o resultado é pra se comemorar mesmo. Às vezes isso não é interpretado da melhor maneira, mas é tipo um tom de reconhecendo que o time O foi Carrilho amassado. falou, né? O Carrilho falou, ele falou, É, pô, a gente tem sorte, Não, cara, mas de ter saído tem com 1-0 sorte. só. eu acho que é positivo, cara, você não ficar descolado da realidade, né? Ah. Ah. O segundo tempo, o Corinthians teve algumas chances pra empatar na reta final do jogo, mas a gente não vai colocar como recorte a realidade do jogo como se o Corinthians tivesse jogado de igual pra igual os 90 minutos. Isso não aconteceu. O Corinthians teve chances de empatar no final do jogo, até porque as mudanças do Flamengo não geraram efeito, né? Quem entrou não entrou tão bem. Mas durante 65 minutos, o Flamengo poderia ter aberto 3 gols de vantagem, com tranquilidade. Então foi sim um impacto imediato do time do Felipe Luiz. Pega mal pro Tite esse primeiro jogo, acho que fica aquela sensação do tipo, cara. Como que você não tava tirando o melhor dos jogadores? Será que ele Tem viu? é, cara, Será pra que quem ele ele viu, torceu? mano? Pra quem Adenor Bach torceu? Loucura. Ah, essa Voltou ao resposta. corintianismo de Adenor Bach agora? Ai, cacete. Então, Desculpa, e Pedro, te aí, cortei. e aí o Felipe Luiz, ele já gera esse primeiro impacto. Eu tava até colocando pro Túlio, antes de entrar no ar, algumas matérias de como todos os últimos treinadores tiveram uma matéria positiva dos treinamentos, do tipo, Paulo Souza impressiona nos primeiros treinamentos, Domenech impressiona nos primeiros treinamentos, Vitor Pereira agrada pela intensidade dos treinos. E aí a mesma coisa com o Felipe Luiz nos primeiros treinos. Então sempre tem essa sensação de que as coisas vão funcionar na troca. Só que a primeira imagem é excelente. O Flamengo dominou o Corinthians. Não. Cara, o Lopinho lançou a pergunta, né? Se os caras estavam querendo derrubar o Tite. Eu não sei, não consigo Não, dimensionar só isso. pra deixar Não, claro, não, eu não compro essa ideia, tá? Mas eu acho que é Não. algo que, assim, não. a gente consegue ver que a postura tava diferente, pô, dos jogadores. Mas aí que eu ia chegar. Eu não acho que seja esse o caso, tá? Eu acho que é muito mais o lado de jogar pelo Felipe Luiz. Eu acho que é um efeito positivo da chegada do Felipe Luiz, que é um cara que conhece ali muito vários dos jogadores, né? Jogou junto com vários caras ali. Então, eu acho que é mais o efeito de quem chegou e não a mudança por conta de quem saiu. E isso aí que o Piero tava falando, cara, desse novo efeito, que sempre tem essa empolgação quando as coisas começam bem, aí vem notícia daqui, notícia dali. O torcedor do Flamengo agora, ele tem que olhar da seguinte maneira, né? Tem duas possibilidades na minha visão. Calma, é só o primeiro jogo. Vai melhorar, ainda tem muito caminho pra melhorar, ou calma, é só o primeiro jogo, segura a empolgação. Não tem outro, na minha visão, não tem outro jeito de ver, sabe? É ou assim ou assado. Porque é meio difícil você não ficar empolgado quando acontece essa mudança tão repentina. Um cara que é identificado pra caramba com o clube, um cara que todo mundo sempre viu como muito promissor pra ser técnico, e aí o primeiro recado é tão positivo, é natural que você se empolgue. É normal, o torcedor Sim. ele tem que se empolgar, acho que ele tá no direito dele. Mas aí, Sim. o que vocês acham? É realmente pra se Não, empolgar? Ou era porque, pô, era um time do Corinthians ali meio modificado? Era esse primeiro jogo com jogadores, pô, com a pica pro Shell, como diria o Pofechô? O que você. Sabe? cara, É isso que é difícil não, de entender. eu entendo, eu acho que assim, o papel do torcedor, por muitas vezes, é viver o momento, tá ligado? É viver o momento, né? Assim, pegando um parênteses das nossas certezas lá, Total. cara, Ele sabe fazer isso. ele viveu o ano passado e tava nem aí, e não tava se importando se o Botafogo tava tanto tempo sem título. Ele quis viver o momento que ele nunca tinha vivido na vida dele, com possibilidades reais de ser campeão brasileiro. Então eu entendo por muitas vezes o torcedor ficar empolgado.
O problema é que esse mesmo torcedor, ele pode ter uma queda muito grande, um baque muito grande. Mas eu acho assim, cara, pra torcedor, eu acho que tem que ficar empolgado. Se eu fosse torcedor do Flamengo, diante do que eu tava vendo com o Tite e pelo que eu vi desse jogo, eu ficaria extremamente empolgado, né? Mas a gente sabe que futebol tudo pode acontecer, né? É um técnico novo, fazendo primeiro trabalho num profissional que tem uma bagagem, eu acho, muito foda, uma bagagem muito foda no sentido de ter trabalhado com técnicos importantes. O pensamento que eu tenho é assim, ó, cara, a mesma, entre aspas, tá? Bem entre aspas. Até porque o Xabi Alonso foi muito mais jogadora do que o Felipe Luiz. Mas a mesma vivência, o mesmo cotidiano, o mesmo dia a dia que o Xabi Alonso teve, o Felipe Luiz também teve. Poderia ser o Felipe Luiz técnico do Leverkusen, por exemplo. Então, assim, eu acho que pode ser que dê muito certo. Pode ser que dê muito certo. Inclusive, é uma geração muito boa que vem aí de jogadores que gostam dessa parte tática que podem ser treinadores também, cara. E o Felipe Eu acho Luiz que vai foi, dar muito bom, cara. Eu acho que vai dar muito bom. e o Felipe Luiz foi treinado por grandes treinadores, né? Foi treinado Sim, pelo Simeone, por Mourinho, Jorge Jesus, enfim, de diversos tipos e características. Cara, e eu, na hora que saiu a escalação, eu mandei mensagem pro Simões. O Simões, agora ele é um crítico ferrenho do desempenho do Gabigol, né? Aí eu falei, pô, perfeito. na hora que você viu a escalação 99 Gabi titular, você deu uma risadinha e falou, ele vai voltar. Se isso não acontecer, eu sou um fogão quatro bocas. Aí eu mandei pra ele. Ele falou, tô puto com a escalação já. Acabou com o time. Colocou o Gabi. Cara, aí você entra na live dele, ele tá lá, falando que o Gabi vai voltar, pô. Então não tem jeito, cara. É isso. E, cara, era uma aposta válida. Pensando nessa mudança de chave na cabeça dos caras, você pega um jogador que não vinha dando certo com o técnico antigo e você fala, cara, ó, é seu momento, é sua chance, vai lá. E Sim. por que não isso não pode dar certo? Quase deu, né? Assim, especificamente falando do Gabigol, né? Irmão, Porque se ele era faz pra um ele gol ter de saído letra com um lá, gol, né? Você pode discutir ali a questão é, do VAR, mas era pra ele ter saído com um gol. é. Inclusive isso aí, o que deu de problema no de placa hoje, Por quê? nossa. É, não, porque eu não acredito. Eu não acredito. Ele Ah, é. você pode Você não falar que eu sou acredita? ignorante, você pode falar que eu sou um burro, você pode falar que eu sou um troglodita. Eu não acredito no VAR. Eu não acredito na linha. Pra mim, não foi traçada certo. Pra mim, o Gabigol não estava impedido. Não, beleza. O Vitor Lopes tá indo pra um ponto totalmente exagerado, mas ele tem razão em Não, um. não tô exagerado, não. Eu tô falando sério. Não, não, eu tô falando de falar que, porra, que você crava, que você tem certeza de que. Ah, não, isso ali É que foi você só falou pra isso. mais. Sim, eu falei lá, Ele falei. falou que tem certeza, né? Certeza não dá Não, pra eu ter, falei, nem que sim, nem que não. eu falei, se pegasse o semiautomático, mostraria que o Gabigol estava com condições. Mas, enfim, É, então, você não consegue, você não pode falar isso, mas beleza. não posso. Óbvio que eu não posso. Mas a que você tá falando do semiautomático, que é o que eu queria falar. Independentemente do que você acha ali da atuação do VAR, você tem que ficar puto com a tecnologia que a gente tem disponível no Brasil. É ridículo, Sim, pô. A imagem, gente não vai ficar aqui qualidade. discutindo pra caraca esse Sim, sim. lances polêmicos, mas a tecnologia que a gente tem é vergonhosa, pô. Nosso campeonato pode não parecer, mas ele é milionário. Dinheiro não é o problema. A CBF Pô, nada na grana para colocar uma tecnologia melhor, câmeras melhores ou semiautomático, o que você quiser fazer, dá pra fazer. É só abrir a carteira. tem um ponto também importante aí, só para terminar essa discussão, que é a estrutura de estádios, né? Então, isso é um ponto importante. Por exemplo, na Vila Belmiro É. não teria como colocar esse automático. Em São Januário não teria como colocar esse automático. Mas daí é A uma Premier outra League, que é questão e, bilionária, não conseguiu colocar ainda. Prometeu esse ano e já atrasou de novo. né? Mas Não, não, é mas difícil. você Mas poderia assim, ter câmeras o que é melhores que já legal. ia ajudar. Sim, Sim, com o que é legal é certeza. que os clubes estão se movimentando, né? Vai sair agora o estádio da Vila Belmiro, tal. O São Januário vai fazer reforma também. Então, eu acho que assim, de repente, eu sei que é foda falar daqui a 5 anos, né? Passa rápido, mas enfim. 2030. Não, daqui a 5 anos, sei lá, 4 anos, eu acho que a gente pode ter uma parada assim tecnológica bem melhor, que aí não vai levantar uma desconfiança no sentido Sim. de, esse lance foi polêmico ou não. Mas enfim, então, ô Piero, só pra fechar aqui com o Coringão, nosso Timóteo, Aham. você acha que tá abertaço assim? O Corinthians, ele volta com quantos por cento de chance de avançar? Ah, cara, acho que ele volta com uns 30, vai. 70, 30 Será? pro Flamengo. Mais, você acha? Ah, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, talvez. Pode ser. O Corinthians vai estar 40, nessa vai. meiuca de Atlético Paranaense, o primeiro jogo da final do mata-mata contra o Racing. Então, eu acho que no jogo da volta, dificilmente o Ramon vai rodar o elenco, vai com o que tem de melhor. Até porque vai ser uma sequência de 3 jogos em Itaquera. Joga com o Atlético Paranaense no meio de semana em Puta, Itaquera, que contra o delícia. Flamengo. Contra o Flamengo em Itaquera e contra o Racing o jogo de ida em Itaquera. Então, não tem viagem nesse meio tempo. O jogo do Maracanã, eu imaginava que o Ramon ia rodar alguns jogadores sim, E fez certo. seguraria um pouco o Yuri, José Ramírez, Kaká, Bidu.
caras que vinham jogando quase todas, justamente pro jogo contra o Inter, que é o jogo mais importante da semana. A escalação foi meio maluca, né? Se for pensar, raramente joga Coronado e Garro juntos, jogam Uhum. ainda esse tipo de jogo. Rian e Charles nunca formaram a dupla de volantes do Corinthians e eles começaram o jogo. Então foi meio que um pouquinho de loucura que o Ramon fez e o Corinthians foi totalmente superado. Se não fosse o Hugo salvou o Corinthians, cara. Mais É, uma vez. Ah, tudo bem. O gol era defensável. também acho. Acho que todo Eu, mundo, a- é, todo mundo eu concorda aqui que acho, ele não eu foi bem no lance. acho mais que defensável, tá? Eu acho falha. Pode ter sido uma falha. Eu acho falha. Eu discordo A exemplo na do. falha. Eu acho que É, ele poderia ter ido melhor, mas eu vejo muito mais mérito do Alexandro do que falha do Hugo. Eu acho Surpreendeu, né? o Alexandre foi Não, muito eu acho inteligente ali, ele vende aquele canto é muito do bem o goleiro pra mim. cruzamento, porque ele olha mais de uma vez pra dentro da área e busca ali o chute. Eu entendo, cara, realmente é uma bola que um goleiro que É. tá no nível que o Hugo está, você espera que ele Sim. defenda aquela bola. Esse é o ponto. Só que daí pra ser uma falha, eu acho que tem uma distância, entendeu? Na minha avaliação, tem uma Sim. Ah, distância. e outro ponto só. Falha não é frango, tá, gente? Isso. Falha não é frango. Só pra deixar claro É. aqui. Eu tava refletindo sobre esse lance hoje, pensando por que que ele tomou aquele gol. É, eu sinto que, cara, o Corinthians estava sendo tão massacrado e ele começa a ficar confiante no jogo. Tem um lance um pouco antes que entra Total. pela direita, ele antecipa e corta um cruzamento. Então ele tá defendendo tudo e o Corinthians não para de sofrer ataque. Então ele começa a querer, tipo, sempre dar um passo na frente. Antever Sim. a jogada, né? O Alexandre, chegou no fundo, pô, ele vai cruzar, eu tenho que salvar porque a gente tá sendo bombardeado aqui. Então acho que ele tava querendo sempre estar tá na frente porque ele tava salvando o Corinthians naquele momento. Ele Mas tava você muito concorda bem. que. Só pra Mas foi fechar mal, isso mal no aí. lance. Então, meio que assim. Se ele faz a parte dele que é fechar o canto, o maluco chuta pra dentro e alguém faz o gol, é culpa da zaga, pô. Na Só que. teoria, assim, na Então. teoria é culpa das. Eu não tô crucificando, tá, gente? Acho ele um baita goleiro, tá se provando cada jogo que é um bom goleiro, Não, e ele mas eu catou achei muito falha. outra, né? O jogo É. era pra ter sido mais se não fosse ele. A Foi, exemplo foi o cara do Corinthians. do Everton na final da Libertadores. Pra mim é falha contra o Gabigol. É falha. É. Ele deixa o cantinho ali, enfim. É um Mas lance muito mérito parecido, né? também. Muito mérito também enfim, do cara que É faz o que o do chute. Gabigol talvez seja pior, porque o Gabigol você espera que metesse aquela bola no gol, né? O Pode Alexandre ser. talvez. É. Pô, ele vai meter na área, eu vou dar um passinho aqui já pra antecipar o cruzamento. Mas tudo bem, é do jogo. E é isso, cara. Então o Corinthians deu uma mexida no elenco, jogou muito mal, o segundo tempo melhor. Acho que alguns caras aí estão se destacando. O Carrijo cada vez mais titular. Acho que ele é um cara que já ganhou Bom de bola, espaço. pô. Vamos ver se o Memphis joga titular no final de semana contra o Inter, porque não tem Romero, então o Romero não joga. O Hector Hernandes não deu uma boa impressão no jogo de Nossa. ontem. Aquele Meu lance que ele tá amigo, duro, impedido. hein? Tá impedido, mas, pô, não importa. Não pode, cara. Ficou com Ridículo. medo. Não, o time do Corinthians ele tem medo de fazer gol, né? Os atacantes eles chegam na cara do gol, eles falam: Meu Deus, eu não sei o que fazer. O que é que eu faço aqui agora? Como é que Por é? isso que Como funciona? Por isso que o Romero é tão Nunca cheguei importante, nesse pô. estágio, né? Nunca cheguei nesse É, momento. exatamente. Bom, Mas, olha e o só, outro não, jogo. então, só pra gente fechar, porque Claro. como a gente acabou falando um pouquinho mais do Corinthians agora nessa reta final, pro Flamengo, acho que a gente não chegou a tocar nesse ponto, é lamentar bastante, cara, porque pelo que teve de volume, era pra ter Sim, matado o certeza. confronto. Era pra ter matado o É, confronto. Sem dúvida. Cara, eu acho que talvez o placar, de verdade, eu tava depois vendo os melhores momentos, eu acho que um 5-2 caberia, tá ligado? Não, esse, acho que o placar, Foi um jogo de né, muita porra. chance, Não, né? mas Parece que mas teve é duas normal, bolas, mas é bolas na normal que trave, você não uma converta bola todas na as chances, né? Ah, Então, não, é É, óbvio, né? um 3 Mas a, assim, mas acho que um 3x1 vamos colocar os times na perfeição, 5-2, 3-1, acho que poderia 3 a ter 1 top. acontecido. E o Galão, ô, senhores, Galão que de virada, né? Pô, que golaço do Arana, hein, velho? Meu Deus do céu. O Paulinho, e é curioso, né? No sacrifício, eu nem sabia disso. O Rodrigo Fragoso foi muito bem, né? Porque ele pergunta pro Hulk na zona mista, né? Pô, o que falar do Paulinho e tal, recebendo crítica aí há um tempinho, até pela comparação do ano passado dele, que foi excelente, né? E aí o Hulk falou, pô, assim, muita gente não sabe, mas o cara tá jogando no sacrifício e tal. E aí depois ele foi perguntado pelo Fragoso, e ele falou que tá com um problema no osso, tá ligado? Tipo, uma parada um pouco mais grave, enfim. Mas assim, uma vitória. Eu acho uma vitória grande, tá? Eu acho uma vitória grande do Atlético Mineiro, até pelo fato de ter que ter virado a partida, quando está em casa, então acho que a pressão às vezes até é maior. Enfim, quero ouvir vocês. Não, então, cara, o resultado foi super justo, tá? Mas eu até falei isso na live do André. A sensação dos dois lados, de ambas as torcidas, é de que dava pra ter conseguido um resultado melhor. O Galo, pelo volume de jogo que Não, teve, quantidade de oportunidades, fica aquele gostinho de que dava pra ter virado e ampliado a vantagem, né? Não ter parado só num gol de diferença. E por sim, outro lado, o torcedor do Vasco ele olha e fala assim: pô, com todo respeito, se não fosse o Léo, a gente poderia ter saído no mínimo com empate. Porque o Léo realmente tem sido uma coisa inacreditável, cara.
Inexplicável o Rafael Paiva seguir insistindo nele, porque na Eu acho que ele deve coletiva... treinar muito bem, velho. Não, cara, não Não é é isso. Não é possível. porque Pô, não é possível, cara. na coletiva, o Paiva não justifica falando, ah, não, o João Vitor não tem condição de jogo. Não é essa a justificativa. A justificativa é de que tem uma disputa e que o Léo é canhoto e meio que para por aí. Não tem nada de errado com o João Vitor. E o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco e inexplicavelmente fica no banco de reservas, entendeu? Então, Sim. fica ali O a Ramon culpa... já era assim, né? Ele já era banco com o Ramon, né, Então, Túlio? mas com o Ramon acho que tinha um problema pessoal ali. Eu acho que eles É. tretaram, né? Ramon e Emiliano com o João Vitor ali. Ali era outra parada. Agora eu acho que Tá. realmente é inexplicavelmente uma questão técnica que só o Rafael Paiva consegue enxergar. E aí aqui não é crucificar o Léo, cara, porque não é culpa só dele. Ele falha nos gols, na minha opinião, falha, mas ele não é o único culpado. No segundo gol, por exemplo, tem alguém, eu acho que é o Piton, que não acompanha o Paulinho. É porque o Léo deveria ter atacado a bola, mas ele fica esperando Cara, plantado, né? mais do que atacar a bola, se ele só gira um pouco, inclina um pouco o corpo, Ele o sofre a Paulinho ia falta. chegar cometendo falta. É, pô. Faltou uma malícia ali. E- Eu acho que só para desse Vasco, o grande problema que eu vejo é a linha defensiva, né? Nem a linha defensiva, vai, mas são os dois zagueiros que eu acho eles bem abaixo do que o Vasco. Na verdade, não acho nem abaixo do Vasco num contexto geral, mas eu acho abaixo para um time que quer, de repente, subir degraus. Cara, Então, nesse nível de eu disputa que a não gente tá acho legal falando, essa defesa. semifinal de Copa do Brasil é abaixo, entendeu? Acho que esse é o ponto. O Exatamente. Michael é um cara Exatamente. que já passou dos seus melhores dias, tem a experiência lá dele, beleza. E o Léo a gente sabe como é que é, cara. Infelizmente é um cara que parece um cara super do bem, super bacana e tal. Mas ele não consegue entregar nesse mais alto nível quando a coisa aperta, entendeu? Ele parece que sente ali um pouco, realmente, falha em momentos decisivos. E falando do Galo, antes de jogar pro Piero, cara, o Galo não sentiu o gol, cara. Foi impressionante. O Galo toma um gol ali e parece que tá tudo bem. O Galo segue jogando da maneira que ele joga, com posse de bola, tentando agredir. E ontem falou mais alto a qualidade. Entendeu? O Galo tem muito Sim, mais com qualidade. certeza. O Vasco tem Sim. o quê? O Coutinho, o Verratti. Aí, beleza, o Piton pode estar num bom dia e pode ajudar também lá na frente. Mas o Vasco não tem tantos jogadores assim pra decidir. O Galo tem vários, cara. E aí, quando esses caras têm espaço, que foi o que aconteceu, eles vão Sim. conseguir brilhar. Pô, o Arana tava meio sumidão no jogo. Aí mete um golaço, dá assistência pro gol, e aí, o que você vai falar? É. Não tem o que Eu, fazer. te- E aí, Pedro? eu vi um jogo muito particular aí, porque eu tava na TV, quando acabou, eu fiz um jogo da Champions, aí eu fiquei um pouco na TV, assisti até o gol do Vasco. Saiu o gol do Vasco do Coutinho, eu fui pra casa. Tava no caminho de casa. Quando eu cheguei em casa, já tava no final do jogo. Então, os momentos que eu vi o começo do jogo e o fim do jogo ao vivo. Depois eu vi os melhores momentos. Então, eu vi o Vasco muito bem, porque o Vasco começou bem o jogo, competitivo, equilibrando e fez o gol. E na reta final, mesmo perdendo de 2-1, conseguiu ainda jogar umas bolas na área ali. Ameaçou de certa forma, não uma pressão, mas não ficou acomodado com o resultado. Tentou empatar o jogo. Então, a minha impressão do que foi a partida, do que eu vi ao vivo, é um Vasco muito bem no jogo, pra se orgulhar. Do tipo, estamos vivos e ainda não saiu querendo o resultado de 2-1. Poderia até ter saído melhor. Fala aí. Não, eu ia falar, até por isso que eu acho que a vitória do Atlético foi grande, né? O Eu Vasco acho que vendeu caro, talvez né? então, eu acho que assim, talvez em condições normais, com todo respeito ao Vasco, mas é uma equipe que, principalmente questão defensiva, eu não confio. Eu acho que se colocar o 100% ali dos dois times, eu acho que o Atlético Mineiro poderia fazer um 3-0. Era um jogo para esse tipo de situação, É, na minha visão. Em casa, pela qualidade que tem. Qual Olhando foi no o jogo agora papel, que o Galo destruiu olhando no agora? papel é isso aí, cara. o O Galo Fluminense, amassou o né? Fluminense Fluminense. na Libertadores. Na Pô, Libertadores, o Fluminense não assim, passou do meio campo. eu acho que se o Galo tem a atuação que teve contra o Fluminense, eu acho que é isso. 3-0 fora de casa. Mas sabe E o que aí um aconteceu, Vitor? milagre no Desculpa te Vasco em interromper. casa. Desculpa te interromper. Imagina. Mas Não, é isso. é porque tem um ponto que o Piero falou que você tá falando aí na comparação com o jogo do Fluminense, que é muito importante, eu acho, falar. E aí, eu tava criticando o Paiva pela escolha do Léo, só que tem que elogiar o Paiva pela postura do time como um todo. Ele não fez o que o Mano fez. É claro, o Mano tinha uma vantagem já, né? Tinha ganhado, era o segundo jogo, é Saiu com a zero. diferente. Ele tinha uma vantagem de um gol. Só que o Fluminense foi lá só pra se defender. O Vasco não foi lá só pra se defender. O Vasco foi na Arena MRV pra tentar incomodar o Galo também, e conseguiu. É claro que o Galo teve mais posse, teve mais chance, jogou melhor e mereceu e poderia ter saído com uma vitória mais larga. Só que o Paiva não foi medroso, entendeu? Ele não Sim. ele não sentou a bunda na área e ficou só se defendendo. Uhum. Não, e sem o DVD e sem o Atos, ele encontrou o Puma ali aberto, tentando fazer alguma coisa. Cara, você tem que, com Tentando, um né? elenco mais curto, você tem que ser criativo ali e resolver com os problemas que tem. A diferença de elenco é grande, gente. Eu também acho muito grande. É uma diferença É. considerável. E, 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 você- Então,
E ainda tem esse problema de lesões, cara. Porque, assim, se o Vasco não tivesse vários problemas de lesão, ainda daria uma igualadinha maior ali. Só que são muitos jogadores lesionados e lesões graves e complicado, cara. Mas, assim, tudo aberto, tá? Eu acho, inclusive, que esse também acho. confronto tá mais aberto do que o outro. Pode ser. Putz, eu não sei, cara. E Eu até acho, eu porque. acho que tá bem igual, mano. Eu acho que tá bem igual. Os dois, E é pra um mim, que ganharam confronto vão com 60%. que talvez os dois podem poupar legal em brasileiro, né? Os dois podem largar É. Pra bem, então. caramba, pra caramba. Não, isso é bom Enquanto mesmo. eles estão muito nas Copas, enquanto talvez Corinthians e Flamengo. O Flamengo menos, mas É também o porque, Flamengo, cara. O cara, só o Flamengo ganha o final Corinthians. de semana, o Flamengo Só o Corinthians que não vai poupar no brasileiro. Só o Corinthians. É, O sim. Flamengo vai poupar, o Vasco vai poupar, o Galo vai poupar. Porque o Galo tá focado na Copa do Brasil, na Libertadores, o Flamengo foca na Copa do Brasil e o Vasco é a Copa do Brasil. O Vasco talvez dê uma administrada ali, porque apesar de o foco principal ser a Copa do Brasil, o Vasco também tá ali tentando buscar uma vaga de Libertadores via Brasileirão, né? Então pode ser que o Vasco não poupe, tipo, 100%, mas vai poupar também. Ó, palpiteco então, pra gente fechar, vai. Não, então, inclusive isso aí sobre poupar, o Coutinho, né, que fez uma boa partida, fez o gol e era o cara ali que... Muito bobo, né? Ele falou, Piero, que é proibido criticar o Coutinho, que tem muita gente que fica puta e tal. O Coutinho, cara, que fez um bom jogo, inclusive teve demonstrações ali em vários momentos que faltava alguém pra dialogar com ele, porque ele ia buscar uma tabela, a bola voltava quadrada ou não voltava. Então, vai dando demonstrações Mas daí você de tá melhoria. comparando banana com amora, velho. Só que aí, por que eu tô falando de poupar? Porque o Coutinho saiu sentindo ali, né? Ele depois disso, na entrevista com a câmera, a princípio não preocupa, mas é um caso clássico do que a gente tá falando de prioridade, né? Eu imagino que o Coutinho vai ser colocado agora em plástico bolha até o jogo da volta, pra quem sabe ser importante como foi na ida. Não, 100%. Não, ele é muito diferente. Ele é muito diferente, muito diferente. Palpitequinho vai pra fechar, ô Piero, dos dois jogos. Opteco. Vasco 2-0 no Galo se classifica. Que isso? Corinthians 1-0 se classifica nos pênaltis. Caraca. Beijo, beijo. Eu assino essa final aí, mas infelizmente não é o meu palpite. Tem que ser diferente, né? Eu acho que o Vasco passa, porém nos pênaltis, mais uma vez, tá? O Vasco já passou várias vezes nos pênaltis nessa Copa do Brasil. O Vasco passou nos pênaltis, se eu não tiver tendo nenhum problema de memória aqui, contra o Água Santa, contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense. Já foram 3 disputas de pênalti nessa Copa do Brasil e vai pra quarta. Quanto a Água Santa, vocês levaram pros pés gol de cabeça do Piton, cara. É tipo é muito E louco. olha onde tá agora. Onde tá... que os caras às vezes falam, é melhor não passar que vai se ferrar lá na frente? Mano, é melhor passar, velho. Passa, vai. Ainda mais na Copa do Brasil, pô, que pinga uma grana legal, pô. Tá maluco. As coisas mudam no futebol, velho. Mas na Neoquímica Arena, eu acho que vai ser um empatezinho e o Flamengo avança. Perfeito. É isso, senhores. Ei, Ó, você... deixa eu... tá querendo fugir? É muito fácil. Ele pede palpite e encerra. E olha só. Eu sou apresentador. Não, e alguém tem que palpitar no Galo passando e vai ser você, com certeza. Perfeito. Sabe por quê? É porque eu não confio, mais uma vez, tô sendo repetitivo, eu não confio na defesa. O Vasco vai ter que sair pro jogo. Eu também não confio, não, Vitor Lopes. Mas eu. Mas eu vou estar lá. Mas eu vou estar lá na arquibancada torcendo. Eu vou de. Putz. Cara, eu vou de 2-1 Atlético Mineiro. 2-1 Atlético Mineiro. De novo? De novo. 2-1 Atlético Mineiro. E vou de 1-1 na Neoquímica Arena. Então, Flamengo e Galo seria a minha final. Beijo, beijo. Bom, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e dá o teu palpite também nos comentários. Valeu, Piero. Valeu, Tulinho. Tamo junto, hein? Valeu.